Histórias estranhas, mas não mais estranhas que você. Episódio Billy Negra. Quando o helicóptero pousou na sede do Grupo Vita, uma das maiores e mais tradicionais corporações do país, dentro dele estava Alberto Chagas, médico de fama internacional por suas pesquisas sobre doenças contagiosas. Assim que chegou no prédio da diretoria, o Dr. Chagas foi recebido particularmente pela CEO da Vita Corp. Que bom que pôde vir. Precisamos muito da sua ajuda. A ajuda solicitada tinha um motivo. Nos últimos dias, vários diretores e altos funcionários do Grupo Vita haviam ficado doentes, inclusive membros do quadro de acionistas, todos com sintomas semelhantes. Nossos especialistas não sabem dizer o que está acontecendo. Sem demora, o Dr. Chagas pediu para visitar um dos pacientes, mantido isolado numa moderna clínica de propriedade do grupo. Além da febre e da anemia flagrante, o que mais impressionou o médico foi o líquido negro que o doente deixava escorrer pela boca, sem conseguir conter a derrama. Um cheiro repulsivo contaminava todo o quarto. O residente de plantão explicou que todos os pacientes infectados apresentavam o mesmo quadro, em vômitos constantes, em diarreias e corrimentos. Sempre o mesmo líquido fétido e escuro. O óbito, na maioria dos casos, é uma questão de dias. Ao chegar ao confortável quarto de hotel que lhe fora reservado, o Dr. Chagas não pôde afastar a lembrança daquela baba hemorrágica, soturna, apodrecida. O que teria causado tal refluxo? Considerou algumas doenças conhecidas, outras mais raras. De certo, nunca tinha visto nada parecido. Lembrou-se dos seus livros de história da medicina. O sábio Hipócrates, na Grécia Antiga, descrevera a existência da bile negra, um dos 4 humores essenciais do corpo humano, cuja abundância levava à doença e à depressão severa. Era essa a imagem na sua cabeça. A bile negra, substância relacionada ao elemento terra, dada a provocar moléstia e melancolia. Dormiu sonhando com um rio turvo e caudaloso, cheio de fúria e de peste. Nos dias seguintes, o médico se dedicou a visitar outros pacientes acometidos pelo mesmo mal, também internados nas dependências da clínica. Se algo o intrigava, era a impossibilidade de resultados laboratoriais conclusivos sobre a composição da bile expelida pelos doentes. E do ponto de vista clínico, qual seria o foco orgânico da doença? Cogitou alguma grave ulceração no baço ou um tumor no trato digestivo? Mas os pacientes apresentavam formas distintas de secreção. De uma consultora financeira, o líquido escapava pelas orelhas. E um jovem executivo tinha os olhos comprometidos, como se lhe caíssem lágrimas de lodo. Ao final de uma semana, o doutor foi apresentar um parecer inicial à junta diretora. Trata-se de um surto novo. Tais sintomas não têm registro nos anais médicos. E o senhor saberia dizer o que está causando isso tudo? O antígeno ainda não foi identificado. Serão necessárias maiores pesquisas. Mas eu tenho um palpite. A origem das infecções pode estar relacionada ao acidente. O acidente em questão era o rompimento da barragem de Alto Monte, ocorrido 1 ano antes. Dentre as muitas empresas e empreendimentos do Grupo Vita, a joia da coroa é a mineradora de Alto Monte, simplesmente a maior produtora de minério de ferro do planeta.
O rompimento desastroso da barragem de rejeitos criou um mar de lama que destruiu vilas inteiras, matou pessoas e deixou mais de 300 famílias desabrigadas. Além de despejar 50 milhões de metros cúbicos de lama tóxica sobre áreas verdes e mananciais, num dos mais graves desastres ambientais do nosso tempo. As imagens da devastação correram o mundo. O senhor deve saber que a Vitacorp já entrou em acordo com os atingidos. Estamos fazendo tudo para reparar os danos causados. Minha questão aqui é estritamente médica, científica. Mas se o acidente, como o senhor afirma, é a causa do surto, por que os trabalhadores da barragem, os moradores locais, os envolvidos nos resgates, por que nenhum deles apresentou sintomas? Por que nenhum deles se contaminou enquanto muita gente da diretoria, do escritório, gente que nunca pôs os pés em Alto Monte, está doente? Que raio de surto é esse? A pergunta de um dos diretores presentes na reunião era, de fato, pertinente. O próprio Chagas quebrava a cabeça para tentar entender essa questão. Seria natural imaginar que pessoas que tiveram contato com os rejeitos tóxicos apresentassem primeiro os sintomas de uma possível contaminação. Mas esse não era o caso. A maioria absoluta dos pacientes provinham dos quadros corporativos, da alta cúpula, e não tiveram qualquer contato direto com os vazamentos. É para responder essas dúvidas que se deve o mais rápido possível avisar as autoridades de saúde pública. Nada disso! Por hora esse é um assunto interno. Podemos estar diante de nova epidemia. O Grupo Vita cuida dos seus. Eu sou a responsável aqui e essa é minha palavra final. A presidente, visivelmente exaltada, havia se levantado da cadeira. De súbito, nesse movimento, ela sentiu uma vertigem. E foi sob os olhares de espanto de toda a junta diretiva que de sua boca veio um jorro incontrolável, necrosado, negro. Um vômito furioso que atingiu não só a grande mesa, respingando pelas alvas paredes da sala, mas cobriu de negrume viscoso algumas faces e ternos dos membros da diretoria. Assustados, os diretores logo correram a evacuar a sala, observando o corpo da CEO presidente numa convulsão epilética, estribuchando no chão, manchando o piso vinílico recém-lustrado. Ainda em meio ao tumulto geral, enquanto a executiva era encaminhada por paramédicos a uma ambulância, o mesmo diretor de antes puxou de lado o Dr. Chagas. Temos que conversar. É preciso calma e sigilo nessa hora. Eu acho que não entendeu a gravidade da situação. Sabe o que vai acontecer com as ações da Vitacorp se a imprensa souber o que se passou aqui hoje? Tem ideia do tamanho do escândalo? Poderia significar o fim da companhia. E isso eu nunca vou permitir. Não demoraria para o diretor, logo promovido a CEO, e o Dr. Chagas chegarem a um acordo. O médico seria anunciado como sócio responsável de um novo instituto de pesquisas clínicas, um hospital de última geração todo equipado e inteiramente patrocinado pela Vitacorp. Os rumores sobre o surto contagioso foram desmentidos, e assim como o desastre com a barragem saíram das conversas e das manchetes. Na verdade, até mesmo os casos de contaminação foram diminuindo. A doença parecia controlada. Foi assim que o novo CEO e o Dr. Chagas apertaram as mãos do lançamento da pedra fundamental do Instituto. O clima era de festa. Quando o médico, em frente ao público reunido, inclusive a imprensa, acabara de assinar o documento de sociedade com o Grupo Vita, notou que uma gota caíra bem em cima de sua assinatura. Por um momento pensou se tratar de uma gota de tinta da caneta, mas logo se deu conta. O líquido escorria de seu nariz. Não havia dúvida. Aquela gota, aquela coriza, sim, era a bile negra.
Gostou do episódio? Deixe seu like, se inscreva no canal e siga nossas redes. Toda semana uma nova história. Ah, não deixe de compartilhar. Venha para o mundo do estranho. Afinal, estranho mesmo é ser normal. Estranho Podcast é uma série original criada, escrita e dirigida por Felipe de Moraes. Este episódio contou com as participações de Ederson Miranda como narrador, Denise Esperandelli como CEO da VitaCorp, Nico Serrano como médico residente, Lino Camilo como Dr. Chagas e Luiz Felipe Amadeu como diretor da VitaCorp. Direção de produção, Ederson Miranda. Marketing, Elliot Tosta. Realização, Mira Produções Culturais.